Hoje eu vim trazer um pouco da história dos personagens aqui do Apex Legends, que no caso não são chamados de personagens, né? São as lendas, né? E uma das principais é a Wait, né? Que é uma que teve o evento lá ano passado e lançaram essa animação mostrando um pouco da origem dela. Então bora assistir aí. Durante os últimos dias da guerra, o IMC se retirou das Outlands. As suas bases militares abandonadas possuem segredos obscuros esperando por alguém que saiba onde procurar. IMC é um grupo lá que fica explorando terras para intuito de guerra, né? Que é o que foi os responsáveis por ter pego ela, né? Por causa das habilidades que ela tem. Cada lenda tem 3 habilidades, né? A passiva, a tática e a suprema. Andarilha do Vazio. Aqui um detalhe, ó. Provavelmente esse é o nome dela, mas nunca foi muito dito isso, né? Ninguém nunca comentou, então não dá pra ter certeza se realmente é o nome dela, né? Esse cara de cima aí foi o cientista que capturou ela. A terra natal dela provavelmente é esse nome aí que tá escrito Typhon. Aí mostra aí as imagens dela sendo capturada. No começo você acha que ela tá na base onde ela foi capturada, mas na verdade... ela, como é uma andarilha do vazio, no caso, ela é tipo... não chega a ser como se fosse o Flash, mas ela viaja entre o espaço e o tempo e as dimensões, né? Então ela meio que voltou a uma realidade que não é a dela, né? Não é o mundo dela, na verdade. No começo fica muito assim, achando que ela tá só na base onde ela foi capturada. Realmente foi, mas não foi ela, né? Foi uma versão alternativa dela, né? Uma outra ult. Essa é a habilidade tática dela sumir, desaparecer, assim. Nesse período ela não recebe dano, né? Ela pode escapar de algum lugar, desviar de perigo. Essa é a habilidade suprema dela, que ela abre um portal, que ela fica num túnel, assim, que por isso é chamado de vazio, né? Então ela vê, assim... olha lá, ela vê várias coisas, né, na verdade. Ela escuta vozes, que é a habilidade passiva dela. Sendo que é ela mesma avisando dos perigos, ou seja, tem outras versões dela protegendo ela, né? Avisando do perigo e tudo mais. Eu já tinha assistido esse trailer, mas não assisti assim detalhadamente, né? Eu olhei meio por cima, assim. Essa animação deixa muito bem claro como que funciona, né? As habilidades dela, porque aqui você viu claramente que a versão futura dela tá avisando a versão que ainda não tá sabendo de nada, que não tem experiência nenhuma. Avisou ela e ela acha que são vozes da cabeça dela, não, são outras versões dela que estão avisando dela do perigo, né? E aí ela fez uma coisa que é muito arriscada, né? Ajudar ela assim diretamente, né? Todas as habilidades das lendas que tem uma habilidade assim um tanto quanto sobre-humanas, que nem no caso dela, não dá pra saber se foi esse grupo que fez com que ela desenvolvesse mais, né, essa habilidade, ou ela já naturalmente já tem essas habilidades, né? De abrir o portal, porque ela usa um equipamento no corpo dela, né? Quando você vai jogar, ela tá cheio de fios no corpo dela, como se fosse uma bateria nas costas. Olha lá, e ela já deixou bem claro, né, tipo, que é ela mesma, né? Só que não é do mesmo mundo, né? E aí você vê que não foi ela que avisou pra ela ir pra esquerda, e sim uma outra voz que, no caso, dá a entender que existem outras, né? Não só essas duas, né? Posso estar errado no que eu tô dizendo, né? Mas é o que eu entendi, né? Pela animação.
como se fosse uma telepatia, né? Que elas têm. As animações desse jogo é muito interessante porque mostra de uma forma... Eles sabem, né? Criar uma ambientação, uma história muito bem desenvolvida, tem emoção. E é um tanto quanto triste, né? Nós podemos fazer eles sentir cada coisa que fizeram conosco. Que o propósito delas são as mesmas, né? Tipo, saber o que aconteceu com elas, né? Buscar descobrir o passado, né? O paradeiro delas. Mas como essa já fez o trabalho dela, que ela já tá muito mais experiente no que ela faz, ela de certa forma seguiu alguns caminhos diferentes em relação à outra, né? É o que mesmo acontece em várias outras ficções, né? Hoje em dia tá em moda, né? Mostrar trabalhar esse negócio de multiverso, viagem no tempo, dimensões. What about the other one? She's expendable, but don't lose that one. E o cientista sabe, né, dessa existência, né, das duas ali, né? Ela sabe que existem versões, né, no caso, dimensões onde existem várias pessoas iguais, né, em dimensões diferentes. Aí é um detalhe, ó, ela passou o bracelete dela que cria, né, o portal. Ó, eu tive que deixar meu mundo para achar o que eu estava procurando. Agora é sua vez. De certa forma, a história dela é um paradoxo, né, temporal e interdimensional, né? Aqui eu posso também estar enganado, mas quando ela faz isso, ela vê, né, nesse túnel, não sei se são cópias ou são outras iguais a ela que ficam orientando ela nesse momento também. Tanto que a novata já orientou a outra, né? No momento atrás de você, começou a falar. E aí explica muito bem, né, as habilidades dela nessa animação. Go. A trilha sonora desse jogo também é foda. É muito da hora. Meu, é uma animação que se tivesse live action desse jeito, ia fazer muito sucesso. Cara, é um negócio que é cinemático, né? Um bagulho. Essa cena é épica, hein? Aí também o porquê ela usa aquele pano, né? Tipo um cachecol no pescoço. Detalhe aqui, ó. Ela, a outra que já é experiente, veio numa realidade, numa dimensão em que ela achou que estava na mesma linha temporal, vamos dizer assim, porque ela no começo ela já disse para outra que ainda a IMC ainda está ativa, né? Ou seja, no caso, no mundo dela, a IMC já era. Então, ou provavelmente ela participou, né, dos jogos Apex e venceu e acabou, não sei se foi ela responsável, mas aconteceu dos jogos Apex ela ganhar e essa organização acabar sendo desmanchada, né? E aqui ela tá começando ainda, então é meio que um paradoxo, né? Porque ela acabou encontrando a versão mais nova dela e ela vai fazer a mesma coisa, vai participar do Apex para tentar descobrir a origem dela, né? E provavelmente ela vai fazer a mesma coisa, vai ir para um outro mundo onde existe uma versão dela e ela vai fazer a mesma coisa e vai ficar nesse ciclo, né? E é muito bem elaborado se parar pra pensar, né? Porque envolve a habilidade dela, que mexe com esses negócios, e também a história, né? A história é ligada, assim, com as habilidades dela, né? Tipo, tem uma junção muito, assim,
bem produzida, né? Por causa do ciclo que ela fica fazendo sem fim, né? É um looping, né? Na verdade, da história dela. Uma ajuda a outra e também as vozes, né? Que ficam ajudando, né? Bem interessante isso. E esse final é épico, né? Esse desfecho que ela tem, né? Essa faca é a kunai, né? Que eu não sei porque eu não joguei nessa época, mas eu acho que foi a faca onde começaram a lançar, né, as heranças, né, das lendas. Que aí você, na época, tinha que abrir as caixas pra dar sorte de conseguir encontrar ela, né? Mas você tem que abrir muitas caixas. Algumas pessoas conseguem achar facilmente, né? Abre poucas caixas e vem, assim, né? Muita sorte. Hoje em dia tá um pouco menos difícil porque agora tem aquelas fragmentos de herança, né? Que se você conseguir abrir uma caixa que tiver os fragmentos, você pode escolher qual herança você quer. Porque tem dela, tem do Octane, da Lifeline, do Pathfinder, outras lendas, né? Deveriam fazer isso mesmo, né? Porque depois começaram a lançar outras heranças, né? São objetos, assim, cosméticos, né? Visuais só. Não muda nada no jogo. Mas então é isso. Depois eu trago mais outras animações aí pro pessoal conhecer, né? O pessoal não joga, mas é interessante conhecer a história, né? Dos personagens aqui, que é bem legal também a animação.